Olá, meus amigos, eu sou o professor Marcelo Pichioro de Silveira e este é o canal Resenha Forense. Seja bem-vindo mais uma vez ao projeto Patrística, que o Resenha Forense toca junto com o Aldrin, do canal do Aldrin, grande amigo. Estou esperando o Aldrin chegar. Enquanto eu espero a chegada dele, eu queria convidá-lo a curtir o vídeo aqui embaixo, caso você assista do YouTube, provavelmente vai ser o caso. Inscreva-se não só no meu canal, mas também no canal do Aldrin, tá? E fique atento aí às playlists, tá? A gente vai, ao longo dos anos, aí, a gente vai recheando as playlists com os vídeos respectivos. Estou esperando o Aldrin entrar. Deixa eu avisá-lo aqui. Esperando ele entrar aqui. É assim que ele mandar a solicitação, a gente manda a brasa. Só mais um instantinho e a gente começa. Não sei se a internet vai contribuir hoje. O Aldrin chegou, aí apareceu a solicitação. Oi. Fala, amigo, beleza? Uhum. Bom ou não? Pipoquinha. Pipoquinha? Muito Pipocão? bom. Pipocão. Tô um pouco desanimado. Situação aí da Argentina, mas vamos que vamos. Pois é. É, Complicado. não bastasse isso, o texto de hoje também não, para mim, não foi tão encantador. Já não tô gostando do Hermes. Aí hoje eu acho que foi o pior dia do Hermes, assim. Ele conseguiu ser mais chato Hoje que eu as curti visões. menos. Hoje eu curti menos. E assim, de parábola não tem nada, né? Só mostra que o cara realmente não escreve tão bem, né? Parece Parábola. que tem. Parece que tem mais Parábola. visões, né? Parece que É, são mais visões do que propriamente não, algo diferente. são relatos. É assim, meus delírios aí pra vocês. Mas no começo ele fala de. No começo ele fala umas parábolas. Só que eu acho que é só no começo mesmo. Depois Depois ele viram. entra no. Quase derrubei meu Depois copo aqui. depois aparece o cara lá, o pastor, e leva de novo pra uma outra realidade alternativa e tudo mais, né? Ah, vamos lá. Quero matar logo esse Hermes aí. Acho que amanhã é o último dia dele, né? Bom, a semana patrística serviu pra isso. A gente resolveu o Hermes. Não vai ficar um monte de cesta aí se arrastando. Avante, avante. Fare um passo avante. Hoje, inclusive, eu acho Parábolas que vai até ser. mais Acho que curto. até vai ser um pouco mais curto hoje. Amanhã talvez também, né? Porque. Sei Eu tô lá, com eu medo achei de as ser parábolas. redundante hoje, Eu achei as parábolas meio. Eu vou dizer óbvias, mas não é nem no sentido ruim. Mas é no sentido de que não tem muito que a gente explicar de algumas delas, né? Sim. Basicamente a parábola tá ali e é E isso aí. repete muito, né, das visões e também dos mandamentos. Sim, pois é, só parece que é bater mais na mesma tecla, né? Sim, Não além sei da se teve alguma teimosia do coisa que eu achei Hermes, diferente. ele assume, né, que ele é teimoso, chato, insensato, enfim. Eu já tô um pouco cansado dele, mas vamos lá. Quando Não eu que mastigo eu a pipoca, não faz algum faz um estalinho, som? mas nada grave. Bom, então eu posso comer normalmente, né? Pode comer o seu pipocão. Vamos lá. Beleza. Primeira parábola. Eu vou ler o que destaquei, pode ser? E aí você entra com os comentários, já que você está comendo o seu Perfeito. pipocão. Manda ver. Ó, para ser sucinto, tá? O tal pastor disse ao Hermas: Vós, servos de Deus, sabeis que habitais em terra estrangeira. De fato, vossa cidade acha-se longe desta cidade. Aqui é aquela história, né? Você tem que buscar salvação, o reino de Deus não é esse terreno aqui que a gente vive hoje. Então, tudo que a gente. O seu rosto só aparece pela metade, Aldrin. Então, a gente só Não é porque eu vive tava. numa coisa mundana, etc, etc. Adiante, no versículo 6, 50, eu destaquei: visto que moras em terra estrangeira, então ele trata este reino aqui, né, terreno, como estrangeiro, eu entendi assim, não reserves para ti, senão estritamente necessário, estejas pronto. Então é aquela coisa de desapego material, né, e assim, claro que você se desapega materialmente, mas você precisa viver, né, você precisa ter propriedade para comer, para comprar coisas. É legal que aí no Rio tem muitos desses fogos de artifício, né. Pode significar duas Já tá coisas: ouvindo? ou o ano novo, ou a droga chegando. E por Sim. fim, Não, é a primeira opção. A é, segunda. Peraí, eu não lembro a ordem que você falou agora. Mas enfim, você qual que é a entendeu. da droga? Bom, o ano novo certamente não é ainda. Então chegou o bagulho aí.
E por fim, realiza a tua tarefa e serás salvo. Aqui uma ordem bem clara, enfim, bem tranquila, nada demais. Algo a acrescentar, Aldrin? Bom, ele fala essa questão da terra estrangeira, né? Essa aqui é a metáfora. A gente está nessa terra aqui que é estrangeira, e a gente, na verdade, pertence a uma outra terra, né? E eu achei interessante que ele faz uma pergunta aqui. Não é uma pergunta, na verdade. Enfim, ele fala: quem procura tais coisas, né? Coisas luxuosas, palácios, etc, etc, nesta cidade, não espera retornar à sua própria cidade, né? Então, você está viajando, você está em outro lugar, e, sei lá, o Marcelo vem me visitar aqui no Rio, ele não vai comprar uma casa para ele, sabe? Pelo menos não na primeira vez. Ele quer voltar para casa, né? Tem uma coisa que o meu pai não deixa é morar no Rio. Aliás, ele não deixa fazer concurso aí no Rio, sabia? Sério? Sim, ele é do Rio, né? Tu não já veio fazer algumas vezes? Então. Eu fui, mas ele nunca foi muito a favor, não. Claro que... ele não deixa, tipo... Claro que eu posso desobedecê-lo, digamos assim, né? Não faz sentido. Mas ele não gosta da ideia. Nem de concurso de delegado, nem de Rio de Janeiro. Ele é de Petrópolis, né? Mas ele fala que a capital, infelizmente... Tá vendo? É isso. Tá vendo? É um cara de fora, que não é daqui. Ele não é literalmente daqui, tá entendendo? Ele não conhece. Ele é fluminense, né? Ele é fluminense, não é carioca. Fluminense é do estado do Rio, né? Mas ele fala chiado, ele fala direito? Não, o sotaque dele é do Rio. Bem graças nítido, a Deus. Assim. Eu acho bonito, por sinal. Tem gente que não gosta, mas eu gosto. Agora, eu que nasci no interior, né, do Paraná, acabo falando pé vermelho, né, como se diz em Curitiba, que a gente é pé vermelho aqui do interior do Paraná. Não, o Rio é bom. O duro é o ruim, né? O que é ruim do Rio é muito ruim. Pois é, o Rio são os extremos, né? Mas você vai gostar daqui, Aldrin. Você vai gostar de Maringá. Não, eu imagino. Você vai sempre ficar, que você fala alguma coisa... Nossa, cara. Não, é uma cidade, não é, obviamente, não tem as dimensões do Rio, mas é tipo assim, no Rio, pra você não ver coisa ruim, você tem que fazer assim. Aqui você não tem que fazer nada disso, é tudo muito bonito, entendeu? Mas tem sulista em todo lugar, né? Isso Lucas Belo entrou, tirem as garotas da sala, agora vai começar, o público feminino vai chegar com força, porque o Lucas chegou. Já quero enaltecer aqui a minha amizade com o Luquinhas. Inscrevam-se no canal do Lucas Belo, porque daqui a 3 anos e meio ele vai ter 100 mil inscritos, então eu já quero ser amigo do cara. Antes disso, o canal do Aldrin também apoia veementemente o Lucas Belo. Lucas, você está convidado a fazer uma live com a sua guitarra Stratocaster sem camisa aqui para atrair um público alternativo aqui pro canal. E de peruca rosa. Enfim. Você falando mal do Rio, então, faz até com que a analogia fique mais completa, né? Porque você está visitando uma terra que você sabe que não é boa, você sabe que tem muito problema, que tem as coisas boas, né? Você até consegue ver o bem nas coisas, você até consegue ver Deus, sei lá, onde é que dá pra ver Deus no Rio? Eu não sei. Você olha pra cima, você vê o Cristo Redentor, entendeu? Muito bonito. Você vê aquelas cordilheiras montanhosas lindas, maravilhosas que só o Rio de Janeiro tem. Igrejas bonitas. Igrejas bonitas, prédios históricos. Se você abstrair a pichação, obviamente, né? Mas você olha para as praias, você vê o mar, é lindo e maravilhoso. Uhum. Mas é aquilo, né? Você não quer ficar aqui, porque você sabe que tem um lugar perfeito, que esse lugar perfeito mora no seu coração e você, na verdade, você mora lá. Então você não vai querer comprar uma casa aqui enquanto você for passar um breve tempo comigo aqui no Rio, né? Tipo, tu vem pra cá, tu não vai querer comprar uma casa, muito menos uma mansão, né? Muito menos gastar muito dinheiro com coisas que vão ficar aqui. E a analogia é exatamente essa, né? Porque se você comprar coisa aqui, isso na verdade é um indício de que você não quer sair daqui, né? Você quer se estabelecer, você quer desfrutar desses bens no futuro. Só que pode não ter futuro, então, né, aí saindo da metáfora, né? Pode ser que não tenha um futuro tão grande aí para você desfrutar desses bens, então você deve buscar outros bens, né? Não são os bens daqui que você deve buscar, mas você deve buscar os bens da outra cidade aqui. Que ele fala aqui, em lugar dos campos, resgatai os oprimidos, conforme cada um puder. Visitai as viúvas e os órfãos e não os desprezeis. Aí ele fala, o Senhor vos enriqueceu para que presteis a ele estes serviços. É melhor adquirir esses campos, bens e casas que encontrarás em tua cidade quando aí retornares. Né? Então você, mesmo em outra cidade, né? Mesmo aqui no Rio, você consegue comprar bens que você vai usar em Maringá, né? Digamos assim. Enfim, é óbvio que a gente está falando daqui do céu. Perfeitamente. Podemos avançar para a segunda? Uhum.
Na segunda parábola, ele caminha com o pastor e avista dois tipos de planta, a videira, né, e o olmeiro. E aí é engraçado, realmente aqui é interessante. Num Sim. determinado momento, o pastor diz, olha, a videira produz frutos, mas o olmeiro é estéril. Então, ele vai explicar agora, mas pelo que eu entendi, é uma simbiose, né, em biologia, quando um se vale do outro, enfim, porque olha só. Entretanto, se essa videira não se prende ao olmeiro, fica estendida no chão e não produzirá frutos. Os frutos que produzir apodrecerão. Se ela não estiver suspensa no olmeiro, vê-se, portanto, que o olmeiro também dá muitos frutos, não menos que a videira e até mais. Então, um é importante para o outro. Embora um seja estéril e o outro dê frutos, organicamente falando, um acaba sendo importante para o outro, né? O estéril é importante para o fruto do outro, e o outro que só ele dá fruto precisa do estéril para se escorar, enfim, para ficar suspenso, essas coisas todas aí da biologia. E aí, ao final, ele faz uma relação interessante que deixaria qualquer revolucionário materialista revoltado, né? Porque ele Sim, compara sim. a videira e o olmeiro ao rico e o pobre numa cosmovisão. E ele diz, da mesma forma, os pobres, rezando ao Senhor para os ricos, asseguram pleno desenvolvimento às riquezas deles. Por sua vez, os ricos, atendendo às necessidades dos pobres, dão satisfação à sua alma. Portanto, ambos participam da ação justa. Quem age assim não será abandonado por Deus, mas será inscrito no livro dos viventes. Ouso dizer que este é um fundamento cosmológico até das monarquias, né? Você tem um grande príncipe, um cara muito sábio, um cara muito rico também, mas ele tem know-how, ele tem expertise, ele tem herança, ele tem tradição, ele vem de uma família muito forte, e ele vai dar o reino, que quer que é uma coisa autopoética, né? O povo quer o rei, e é muito importante que do mais alto ao mais baixo escalão, todos estejam presos por esse ponto mais alto e todos colaborem mutuamente pelo bem do tecido comum. O Richard Weaver, salvo engano, fala bastante disso, com outras palavras, evidentemente, mas é uma colocação bastante interessante. Perfeito, perfeito. É interessante que ele fala aqui que quando o pobre receber esse auxílio do rico, o pobre vai rezar na intenção do rico, né? E é assim É que interessante, né? é assim que diante de Deus o rico também consegue se elevar espiritualmente, né? E aí você tem os dois. E aí ele até fala aqui em algum momento, não lembro exatamente onde, que o pobre não só reza pelo rico, como espiritualmente, digamos assim, Vice-versa. mas ele também reza para que o rico tenha mais dinheiro, para que ele continue tendo dinheiro, para que ele continue podendo ajudar. Então aí ele está mostrando, a riqueza não é algo ruim. É só você saber Sem usar, dúvida. né? Ele fala aqui que o É rico, o nesse seu caso, ele patrão, né? compreendeu perfeitamente o sentido da tua riqueza, da sua riqueza. É É o isso cara mesmo. que paga o teu salário, né? Uma vez eu fico pensando nesse pessoal aí que lacra, né? Como é que é? Quem bate cartão não vota em patrão. Acho que é assim, Só que aí que tá, né? Se o seu patrão quebrar, você tá fudido. Né? Então, não faz o menor sentido esse tipo de fala. Pelo contrário, quanto mais forte seu patrão, melhor vai ser o seu salário. Vamos lá. Pois é. Terceira parábola ou você ainda tem alguma inserção? Eu tinha pensado em alguma coisa. Pode pensar aí, fica à Acho que tem a vontade. ver com aquela questão de que muita gente fica falando que ricos não deveriam existir e tudo mais, né? Só que, assim, eu penso nesse cara. Esse cara aqui, ele precisa ter um lucro, né? Ele precisa pensar na riqueza dele para ele poder, tipo, porque não é como se ele pudesse virar e pegar o dinheiro dele e dar para todo mundo todo o dinheiro dele e acabou, né? Tipo, porque tem gente que fala, não, porque a Igreja Católica, eles têm não sei quantos bilhões de reais. Isso aí, você podia acabar com a pobreza na África 2 vezes. Como se Como acabar se com a ela pobreza fosse só não dar dinheiro para atuasse as na pessoas. África. É, Não, mas aí é um problema econômico mesmo. É como se fosse só você dar sim. dinheiro e pronto. Tipo, você supriu Veja a ali, pronto, educação do matou a Brasil, né? pobreza. Quantos Não, pois é. bilhões vão pro ralo? Não, é aquilo. Você dá, sabe, 2 mil reais para cada pessoa da África, tipo, bom, o valor daquilo vai descer, né? Então, não tem bens, né? O valor não subiu, só subiu o dinheiro em si. E, enfim, aí a gente vê que é necessário que o rico dê, mas ele também não pode dar tudo, porque ele precisa usar a riqueza que ele tem para Alden, alimentar a repete o própria raciocínio que riqueza. travou, por favor. Ah, tranquilo. Não, então é importante que o rico dê, mas ele não pode dar tudo que ele tem. Porque ele tem essa virtude, que é essa capacidade de gerar riqueza. Então ele precisa manter riqueza com ele, ter lucro, para poder reinvestir na riqueza dele, ter mais riqueza e poder dar mais riqueza para os outros. Porque se a Igreja Católica, vamos supor, fosse lá e, ok, dei todo o meu dinheiro para todos os pobres do mundo.
ok, ela nunca mais vai poder fazer isso. Isso é um ato só. E nunca mais ela vai poder ajudar. Porque já não vai ter mais O dinheiro. que mais, né? Então, assim, Não e faz aí, como eu sentido. falei, né, esse dinheiro vai perder o valor, tipo, vai dar problema e meio que não vai ter adiantado nada depois de, sei lá, eu não sei, alguns anos, eu não sou capaz de calcular isso, mas, enfim, a pessoa precisa manter a riqueza e saber aproveitar essa virtude dela de gerar riqueza, né? Ela sabe fazer isso, então que ela use isso pro bem. Bom, já que a gente tocou nesse assunto, você terminou a fala ou tem algo a acrescentar? Não, à vontade, pode falar. Não, eu lembrei de um ponto aqui, já que a gente falou disso, né? Já mencionei em outras lives, não aqui na Patrística, mas é a primeira vez que eu falo aqui na Patrística, mas já falei disso em outras lives de um curso de tributário do Resenha Forense. E lá, quando eu vou falar de evasão, elisão e elusão tributária, enfim, eu vou falar do imposto sobre grandes fortunas, né? Eu escrevo mais ou menos assim, mais ou menos não, precisamente o seguinte, eu vou ler aqui, peço licença para tanto. Só um sadomasoquista dirá que gosta de pagar tributos. Só quem não precisa pagar mais tributos pede mais carga tributária. A Academia Nacional é lotada de inteligentinhos que teimam em afirmar que o problema do Brasil seria uma suposta arrecadação insuficiente de tributos. Eu já vi projeto de mestrado assim, não um, eu já vi mais de um falando algo nesse sentido. É muito fácil fazer cortesia com chapéu alheio. Leias, pedir justiça social, sem lembrar que os projetinhos custam dinheiro, e dinheiro não dá em árvore. O maior mito que os cientistas sociais, entre aspas, procuram impor é aquele segundo o qual a tributação dos mais ricos necessariamente fará as coisas funcionarem finalmente. Em primeiro lugar, pergunto, quem seriam os mais ricos? Essa é a primeira pergunta. Muitas vezes, os próprios agentes estatais. E os ricos da iniciativa privada? É outra pergunta que fica, né? Exagere sobre a tributação deles e verá um suicídio econômico. Trata-se de um populismo estúpido. O velho chavão do ódio ao mais rico. Como se afirma na literatura liberal, os mais apaixonados detratores do capitalismo são aqueles que o rejeitam em nome de sua suposta injustiça, sendo um passatempo gratuito descrever o que deveria ser e não é, porque é contrário às leis inflexíveis do universo real. Tais devaneios devem ser considerados inócuos enquanto permanecem como fantasias. Mas, quando seus atores começam a ignorar a diferença entre fantasia e realidade, eles se tornam o mais sério obstáculo aos esforços humanos, para melhorar as condições externas de vida e de bem-estar. O pior de todos esses delírios é a ideia de que a natureza, entre aspas, né, isso aí que você falou, vende tudo da igreja, pronto, acabou, né, como se fosse um ato só. É a ideia de que a natureza, como se fosse um adubão, que você coloca embaixo da terra e vai dar frutos, né? Concede certos direitos a todo homem. De acordo com essa doutrina, a natureza é generosa com cada criança que nasce. Existe muito de tudo para todos. Aqui eu citei quem? O Mises. Acabei de ler um pouquinho do Mises aqui. Assim, eu imaginei, né? Deve ser do mentalidade anticapitalista, né? Mó cara. Exato. Tem resenha no canal do Mentalidade Anticapitalista. Foi minha fase mais libertária aí, né? Quem pede a regulação do IGF, que é o imposto sobre grandes fortunas, por exemplo, parte da premissa de que o sujeito mais rico não teve de levantar mais cedo que ele por décadas. É o que pessoas de sucesso costumam fazer, tirante situações ilícitas que evidentemente não merecem tolerância. O Canadá é exemplo dessa atrapalhada utópica. Um crasso erro político, o Trudeau, né, que é o primeiro-ministro, ele subiu o imposto lá de 1%, né, dos mais ricos do Canadá, e ele esperava arrecadar 3,5 bilhões de dólares canadenses. Ele acabou arrecadando 4,5 bilhões a menos. Esse é o ponto-chave. Esse é o ponto-chave. O mais rico tem condições de movimentar o seu patrimônio com velocidade. Ele não é rico à toa. Ele é mais preparado, foi mais cauteloso toda a vida e entende de finanças. Ele é mais inteligente, né? E aí o pessoal fala, mas tem e o tudo rico... a ver com o que está aqui no texto. Com certeza. E o rico que herdou, né? Aí tem outro ponto. Eu desconheço sucesso de empresa familiar onde o filho não teve de trabalhar a vida toda com o pai para ter o know-how da empresa, entendeu? Quando é o riquinho que assume as finanças, geralmente ele quebra. O Mises mostra isso. Então, essa artificialidade, essa coisa de tratar o ser humano como uma planta que simplesmente tem todo o arcabouço material e vai dar certo, não é bem assim, né? Desculpa pelo longo parêntese, mas eu tenho muito carinho por esse curso de tributário. Aliás, acho que eu vou regravar no que vem editando vídeo, vai ficar legal. Pô, muito bom mesmo, cara. Muito bom Eu mesmo. já te mandei esse PDF? Talvez.
Ele é grandão. Talvez. Porque embora não, ele acho que seja tu um não curso mandou não, acho que tu não mandou dogmático, ele traz esses pontos filosóficos aí de conservadorismo, liberalismo, socialismo. Então eu gosto muito desse curso, muito mesmo. Legal. Terceira parábola? Ou você... Mas isso aí que você falou é muito interessante, né? O pessoal acha que tem uma cadeira lá do Vaticano que custa, vai, 1 milhão. Ai, vamos vender e fazer caridade. Mas é a mesma coisa que imprimir dinheiro. Não faz sentido. Não vai resolver. Não Se é der isso. igual para todas as pessoas do mundo, o valor das coisas só. Tipo, o valor desse dinheiro entre as pessoas só vai diminuir, né? Sim, sim. Tipo, Sim, a inflação e tal. E outra, na melhor a das gente... hipóteses vai dar no mesmo, vai continuar a mesma coisa, vai ficar tudo igual. Sim, mas se você enfraquece a igreja, ela deixa de ser uma instituição permanente, né? E aí todos os projetos que hoje funcionam lá, por conta de dízimo, não sei o que, simplesmente vão deixar de existir. Vai ter uma subida abrupta, assim, de, nossa, muito dinheiro entrando, Vai ter um pico, e depois pá, e aí vai cair. Acabou, zerar. É isso. É infantil, é tosco, é banal, é pueril. Né? E aí o que ele fala aqui, né? É pro cara que é ajudado rezar também pela riqueza do cara que o ajudou. Sim. É para que ele tenha mais riqueza, para que ele possa ajudar mais gente, né? Sim. Realmente são dois aí se ajudando, né? Essa ideia de que o rico e o pobre antagonizando um ao outro, isso aí é super moderno, né? É bem feio. Ou também aquilo que a gente fala do 13º salário, já não tem tanto a ver aqui, né? Mas o pessoal acha que o 13º salário é uma maravilha que cai do céu, né? Na canetada. Mas o patrão, quando vai contratar, ele pensa, eu tenho que dar um 13º ao final do ano. É isso. E aí então eu vou reduzir um pouquinho aqui, para não ficar tão caro lá na frente. É tão simples quanto parece, né? Acho que a pessoa só fica meio que com preguiça de guardar dinheiro. Economizar, tipo, eu não vou economizar todo mês, prefiro que ele subtraia de todos e me dê mais um no final, tá entendendo? Sendo que é um dinheiro desvalorizado, né? Depois de 12 meses. É verdade. Tem isso também. Você não trabalhou. É como se o seu dinheiro ficasse com o teu patrão por 12 meses, que poderia aplicar em poupança, CDI, o que for. Aí ele ganha disso, depois ele te dá o bruto, né? Sem o líquido. Então é completamente ridículo. Pode Avante. Terceira parábola. Posso ler o destaque? Os justos e os pecadores, aí é o pastor falando, né? Os justos e os pecadores não se distinguem neste mundo, mas são semelhantes. De fato, para os justos, este mundo é inverno, e eles não se distinguem, pois nele habitam juntamente com os pecadores. No inverno, despojadas de suas folhas, as árvores são semelhantes, e não se distingue quais estão mortas e quais vivas. Da mesma forma, os justos e os pecadores não se distinguem neste mundo, são todos semelhantes. Aqui eu lembrei de uma árvore que as calopsitas destruíram esses dias, cara, arrancaram todas as folhas. Aí fica eu imaginei, né, até conversei com minha mãe, putz, acabou a árvore. Cara, um mês depois ela tava verdinha de novo, coisa de louco, assim, impressionante. Mas o que ele quis dizer aqui é assim, olha, se você acha que tá salvo, filho, você tá um galho seco quanto qualquer outro pecador aí. Ó, o Lucas ali. O Lucas é economista, hein? O Lucas é economista. Era aí que ele falou ali. Leia aí, Aldrin, com a sua voz cariocada. Cadê? Sem falar que isso aí é muito conveniente, né? Igrejas e instituições religiosas já são as que mais fazem trabalho de caridade no mundo e ainda vão lá apontar o dedo só para contrariar. Pois é. Já estão acostumados com isso já. É interessante isso aí, né? Essa metáfora da árvore, né? Porque realmente, se tu for ver no inverno, as árvores elas estão todas iguais. Tipo, tu não sabe se a árvore está viva ou está morta. Quer dizer, é claro, no inverno do Rio de Janeiro e de Maringá não faz diferença, né? Mas é claro, aqui ele está falando do inverno canadense, né? Do inverno de Roma. Ele está falando de Roma, né? Europeu. Então lá a coisa varia mais. Eu falei mais, canadense, né? para deixar ainda mais claro. Sim, não, assim, é óbvio, o Hermes no Canadá, né? Hermes. That's wrong. You know, I mean, this tree is deadly. Inclusive o Jordan Peterson que comentou lá, né, que na cidade dele era frio pra caraca às vezes, né? Verdade, neve nas regras. 13, 20 graus, tipo um negócio muito Primeira regra? Terceira regra? Faço a menor ideia. Não faço a menor ideia. Primeira não foi. Acho que era até mais pro final, não era não? Era do amigo dele, que era drogadão, né? Era do Chris, grande Chris. Enfim, aí tu vê, né? A árvore que tá viva e a árvore que tá morta, no inverno elas são completamente idênticas, né? Não tem folha, estão ali paradas. Né? Quer dizer, a árvore nunca vai se mexer, né? Vai continuar ali parada. Então é só na primavera, e aí a primavera seria o dia da salvação, né? Seria quando chegasse o céu.
na primavera, no céu, que o que for para florescer vai florescer, o que não for para florescer, aliás, o que for para não florescer, não vai florescer. Né? Então nós somos essas árvores aí. Uhum. É isso aí. Fechou. Quarta parábola? Uhum. Eu Ele meio que destaquei- emenda com a outra, né? Ele começa falando de. Umas são verdes, outras secas, papapá. Você quer ler ou eu leio? Bom, É que travou a imagem e eu fiquei sem o timing, mas não, agora voltou. não travou a imagem, não, eu só fiquei parado mesmo. Ficou só pipocona. As árvores verdes são os justos, que habitarão no mundo que está para chegar. No verão, os frutos de cada árvore aparecem e se pode saber de que espécie são. Naquele mundo, os pagãos e os pecadores, as árvores secas que viste, serão encontrados secos e mortos e serão queimados como madeira morta, patenteando-se assim que durante a vida deles sua conduta foi má. Portanto, leva frutos em ti mesmo para que naquele verão teu fruto seja conhecido. É mais ou menos assim, olha, eu vejo a salvação, aquele apocalipse que a gente flerta, imagina, sonha, enfim, vai ser o verão, né? E aí todas as árvores que estão vivas vão ter os seus frutos e aquelas que estão mortas vão virar madeira para o fogo ardente e raivoso de Deus. As paradas florescem, as árvores florescem na primavera, né? No verão, mas. Tipo, Embora ele fale em verão aqui, né? ele fala verão? No verão, frutos de cada árvore aparecem, que estranho. Cara, é o Hermas não escreve bem. Não, mas aí talvez ele tenha usado a figura do verão para falar depois que algumas serão queimadas, né? Então o fogo do verão vai Talvez. queimar aquelas outras árvores. Bom, Perfeito. ele fala um negócio aqui. Cadê? Ele fala aqui, evita muitas ocupações e não cometas nenhum pecado. Os que se encarregam de muitas ocupações cometem também muitos pecados. Aquele que tem apenas uma ocupação pode também servir ao Senhor. Eu lembrei um pouco da nossa conversa sobre o jejum, né? Da quinta parábola vai falar de jejum, então por isso que eu esperei. Tu sabia que eu ia falar de jejum agora? Tipo, Não, é que a quinta parábola fala de jejum, né? acho que sim, não lembro. Não, mas enfim, Sim. na quarta. Bom, já emenda daí então. Pois é, que na quarta ele fala isso então, tipo, se você tem muitas ocupações, você não tem espaço para Deus, se você só tem uma, você consegue. É aquilo que a gente estava falando do jejum, né? Tipo, do jejum ele congregar todos os seus desejos num só. E aí você não tem muitas ocupações, né? Você não tem que ficar esquentando tua cabeça com um monte de desejo, você passa a ter de esquentar a cabeça com um desejo só, que é o desejo de comer. Parece que tem uma lógica parecida, né? Você tem várias ocupações, você pode pecar em várias delas. Se você só tem uma ocupação, você foca, né? Você canaliza a parada e você consegue fazer aquilo direito e ainda conseguir louvar o Senhor aí no meio. Perfeito. Quinta? Uhum. Aí na quinta, então, já fazendo o link aí com a questão de jejum, né? Eu lembrei do NoFap. Porque olha como a gente pode conectar o que a gente falou ontem aqui, né? Ó, ele fala, o Hermas, eu jejuava. Daí o pastor chegou dando bronca nele. Que jejum é esse aí que você está fazendo? E ele responde, Senhor, eu jejuo por costume. Daí ele diz, não sabes jejuar para o Senhor, e esse jejum que fazes é sem valor. É mais ou menos assim, faço NoFap por costume. Aí é como se o pastor falasse, filho, esse NoFap aí teu é imanental. Ou você faz para Deus, ou você faz para esses projetinhos de rede social teu aí. E aí ele diz, não faças nada de mal em tua vida e serve ao Senhor de coração puro. Observa seus mandamentos, andando conforme seus preceitos, e que nenhum desejo mal entre em teu coração. E crê em Deus. Se fizeres isso e temeres, abstendo-te de toda obra má, viverás em Deus. Daí depois ele traz umas explicações que eu grifei aqui, mas eu acho que não convém citá-las porque é mais do mesmo. Calma aí. Ele dá aquele exemplo da vinha, né? Só que não parece nada muito isso, diferenciado. Mas, é diferente, talvez a explicação, mas o espírito da coisa é mais daquilo, siga os mandamentos, conserva teu coração em Deus, não sei o que, sabe? Então, eu realmente me dou por satisfeito aqui, a não ser que você queira falar, tudo bem. Tem um lugar aqui, então, que ele... nesse mandamento nessa parábola tem mais algumas coisinhas que eu queria falar, mas talvez seja só uma. Enfim, eu vou dar uma olhada aqui. Não, tem duas coisas fala que eu tudo, acho fala tudo.
Ele tem uma hora que dá uma especificação sobre como deve ser feito o jejum. Isso aí eu achei bem Você que interessante. quer jejuar mais aí, né, Aldrin? Pois é. Aí ele fala aqui, né? E jejuarás do seguinte modo: depois de cumprir o que foi escrito, então guardar os mandamentos, etc, etc. No dia em que jejuares, não tomarás nada, a não ser pão e água. Calcularás o preço dos alimentos que poderias comer nesse dia e o porás à parte para dar a uma viúva, a um órfão ou a um necessitado. E desse modo te tornarás mais humilde, né? Então, muito interessante. Isso aí acaba impedindo a gente de jejuar por, não, quero economizar dinheiro com comida. Eu não acho que É, essa seja uma preocupação muito frequente, mas aí, eu quero economizar dinheiro com comida, vou comer menos. Não, o que você deixar de comer, você dá para outra pessoa. Né? é. Achei isso interessantíssimo. Pede o Essa coisa iFood do pro pão. carinha aí do lado. Pede o iFood pro carinha do lado. E essa coisa do pão e água é legal, porque. Sei lá, eu só marquei aqui porque o Google fala disso, ele marca. Parece que tem vários santos que falam disso, pelo que o Google comenta. Tipo, vários santos falam, jejuar Então, pão e mas água, jejuar pão e água. o pão não quebra o jejum? Mas eu acho que não é tipo. É porque assim, o que eu ouvi é que você quando tá fazendo aqueles jejuns mais extensos, né, que é na quaresma, nas duas quaresmas, né, tipo no advento e na quaresma, né, na quaresma principalmente, mas no advento também tem essa possibilidade. A ideia é que você fique sem comer alimento de origem animal o negócio inteiro, os 40 dias, e aí na segunda, ou melhor, na segunda não, na quarta e na sexta, aí você jejua pão e água. É claro que você pode fazer sem também, mas o pão e água ele já. Tipo, é uma coisa tipo, sem graça pra caramba, né? Tipo, é o mais sem graça que É, você pode ter. pão seco é Não pão com foda. manteiga. Pão seco, é pão seco, não é, Tropa de não é Elite pão com 2, né? manteiga. Aí, traz um café porque pão seco é foda. Eu nem lembrava disso. Mas é um pouco isso, né? E talvez até seja mais doloroso, digamos assim, porque É uma eu porra. particular. Porque eu particularmente. Você tá me ouvindo? Tô? Deu uma Tô travada aí. pensando no que Tá. você tá falando. Não, é porque deu uma travada você. Aí, bom, sei lá, eu, por exemplo, se eu acordo e eu não como, eu consigo ficar muito tempo sem comer. Né? Tipo, eu me acostumo rápido. Agora, se eu como algo de manhã, eu meio que sinto fome o resto do dia, né? Então, tipo, eu vou ficar com vontade de almoçar antes. Parece que meio que eu como algo de manhã e meio que abre a boca do estômago. Tipo, o estômago já se preparou, opa, hoje vai ser um dia de comida. Eu não sei como é que funciona isso, mas eu É, o sinto que pico quando de eu como, insulina, né? eu não sei como é que funciona isso. Mas quando eu como, eu fico com vontade de comer. Se eu acordo sem. É, faz Tipo, sentido. porque várias vezes eu, sei lá, restaurante japonês no aniversário é lei. Né? Eu tenho de ir no restaurante japonês no meu aniversário. E aí, sei lá, às vezes eu fico meio. Tipo, no passado, né? Eu tentei fazer, vou acordar, não vou tomar café, pra ficar com mais fome e chegar lá e comer É, mais. Só que eu vi que não adianta, porque eu chego lá e, sei lá, meu corpo meio que se acostumou a não comer no dia. sim. Então, talvez o pão e a Você água, come um ele, pouquinho. o pão e a água dessa aquela quebra só pro estômago ficar com aquela vontade a mais, tá ligado? Aquele sofrimentozinho adicional ali, pra ir levar um pouquinho mais pro céu, tá ligado? Talvez Uhum, tenha uma função parecida. É porque, sei lá, vai de organismo pro organismo, né? Depende da pessoa também, como que ela se sente, o que ela achar que for melhor, né? Mas talvez isso aí tenha um diferencial pra mim, por exemplo. certo. Uma coisinha aqui também. É, É bem nesse lugar aqui que ele fala aquela heresia lá de que Jesus Cristo na verdade é o Espírito Santo e É, e filho do que Espírito Cristo. Santo, uma coisa meio louca. Ele fala um negócio assim, e aí logo depois ele fala: Deus fez habitar na carne que ele havia escolhido o Espírito Santo pré-existente que criou todas as coisas. Então ele escolheu a carne e fez o Espírito Santo habitar naquela carne. Essa carne em que o Espírito Santo habitou serviu muito bem ao Espírito. Né? Comportou-se com firmeza e coragem e por isso Deus a escolheu como companheiro no Espírito Santo. Deus a escolheu. Então ela pré-existia a essa escolha, digamos assim, né? Realmente, pelo que ele está dizendo, né? Jesus Cristo é um cara normal que foi escolhido e o Espírito Santo influiu ali e começaram a funcionar junto, né? É aquilo que ele fala, que a gente mencionou antes, né? É o adocionismo, né? É como se Deus tivesse adotado Jesus e não fosse efetivamente pai dele, né? O que a gente sabe que está Uhum. errado hoje em dia. Naquela época acho que sabiam. Naquela época deviam saber também, mas o Hermas tadinho, né? É, o Hermes é meio burro. Não à toa ele não é santo. Sexta parábola? Uhum.
A sexta me faz pensar, salvo engano, no sétimo mandamento que ele recebeu ontem, né? Porque o pastor meio que fala de novo, olha, acredita nos mandamentos aí, né? Respeite os mandamentos e não duvide. Então ele pergunta, né? Por que duvidas a respeito dos mandamentos que te dei? Eles são bons, não duvides. Ao contrário, reveste-te da fé do Senhor. Fazeis penitência, rejeitai os males deste mundo que vos aniquilam. Todas as ovelhas que viste, muito alegres e saltitantes, são os que se separaram definitivamente de Deus e se entregaram às paixões deste mundo. Para eles não há mais penitência para a vida, porque, além de tudo, blasfemaram contra o nome do Senhor. Para eles, portanto, resta apenas a morte. Nada a acrescentar aqui, embora seja uma parábola longa, provavelmente você tem um raciocínio a mais aí, vamos ver. Não, eu marquei quase a parábola inteira, né? Mas, tipo, em questão de informações importantes, tipo, a descrição dos pastores, né? Porque ele fala que ele chegou num campo, aí viu umas ovelhas pulando alegres, e um pastor ali alegre também, e ele fala, olha, essas ovelhas aí são do mal, não é isso? Todas as ovelhas que viste, muito alegres e saltitantes, são os que se separaram definitivamente de Deus e se entregaram às paixões deste mundo. Então, porque as ovelhas estão nesse mundo, né? Elas estão, que alegria e tal. Aí tem até umas ovelhas que estão meio pro lado, que estão meio na delas, que ainda são desse mundo, digamos assim, espiritualmente, né? Só que elas... Eu não lembro o que ele fala aqui. Fala que elas ainda estão com o pé atrás. Cadê? Que elas não blasfemaram contra o Senhor, né? Elas estão no mundo e tal, só que elas não blasfemaram contra o Senhor. Então elas estão meio separadas. E aí ele fala depois que tem um outro pastor, que é o anjo do castigo. E aí esse anjo do castigo... esse primeiro pastor que estava com essas ovelhas era o anjo da volúpia e do erro. Aí agora tem o anjo do castigo, que estava torturando as ovelhas, né? Tem uma parada dessa. Sim. E aí ele fala que tem um... E ele é meio que o terceiro pastor, né? Esse pastor do Hermas parece que é o terceiro pastor que recebe essas ovelhas que não blasfemaram contra Deus. E aí quando... Cadê? E aí as ovelhas que são atribuladas pelas provações são entregues a mim para uma boa reeducação. Eles se reforçam na fé do Senhor e os servem de coração puro pelo resto dos teus dias. E aí parece que ele... não sei, ele é o pastor bonzinho do final, né? Eu não sei exatamente como... Em quantos sentidos dá para entender isso aqui, né? Perfeitamente. No final eu marquei o seguinte, que ele menciona o colérico de novo aqui. É verdade. Ele fala, eu lembrei o disso. colérico fazendo aquilo que é conforme a sua paixão é voluptuoso. Mas ele fala que, logo depois, né? Há também volúpias que salvam os homens, pois muitos experimentam volúpia em fazer o bem, né? Então é aquilo que a gente estava falando, né? Se o colérico estiver na direção correta, ele vai e vai que vai mesmo, né? Agora, se estiver na direção errada, ele... pois é. Depende de pra onde ele está direcionado, mas ele vai que vai. Não sei pra onde, mas ele vai que vai. Fogueteiro, né? Na sétima parábola, ele fala de um... não, é na oitava que ele vai falar do anjo. Mas na sétima eu destaquei o seguinte. Teus pecados são numerosos, mas não tanto para que sejas entregue a esse anjo. Que é um anjo meio que... Eu lembrei do anjo da morte. Que tem a foice, não sei o que e tal. Não, a foice ele vem no próximo. 8, né? Como é que é o nome daquilo? Não, do salgueiro. Varas Aliás, na próxima parábola, sim, eu destaquei muita coisa, que não teve como não destacar. Maravilha. Aí ele fala assim, teus pecados são numerosos, mas não tanto para que sejas entregue a esse anjo, que não é o anjo do próximo, enfim. Todavia, tua família cometeu grandes pecados e iniquidades, e o anjo glorioso ficou irritado com as obras deles. E por isso ordenou que sejas atribulado por algum tempo. É meio que assim, você vai pagar a conta alheia aí nessa vida, né? O que mostra uma divergência muito clara aqui com a teologia católica. Dessa forma, eles farão penitência e se purificarão de todo o desejo deste mundo. Tens que passar por tribulações conforme ordenou esse anjo do Senhor que te confiou a mim. Então ele, você vai passar um sufoquinho aí, mas é meio que para salvar não só você, mas a sua família inteira. Eu confesso que nessa parábola eu fiquei com um pouco de raiva do Hermas, porque eu tava vendo a boa vontade dele, né? O cara tava tentando. Dava pra ver que o cara tava bem intencionado. Eu não duvido que ele ainda esteja, mas assim, tem uma hora que... Teimoso, logo no começo, a primeira coisa que ele vira e fala é o seguinte... ele vai atrás do pastor, né? Ele vira e pergunta: Senhor, estou aqui a fim de te pedir que mandes o pastor justiceiro sair da minha casa, pois ele me atribula muito.
E sendo que assim, um dos pontos em que mais está sendo batido é exatamente essa coisa, tipo, vai rolar a tribulação, é para você passar a tribulação, né? O próprio Hermas, ele confiou em Deus e passou por aquela besta em forma de baleia, com cabeça de baleia, que cospe gafanhotos de fogo, né? Tipo, ele passou por aquilo e agora ele tá pedindo pra não ser mais atribulado, tá ligado? Porra, sem noção completamente, sabe? E aí, eu achei muito estranho o pastor não ter sido grosso com ele nessa hora. Ele fala que é preciso que sejas atribulado. Tipo, ele fala meio de boa, né? Só que, sei lá, eu teria ficado meio bolado. Esse pastor aí eu achei meio bonzinho nessa hora, porque pô, o cara não entendeu, tipo, é pra sofrer a tribulação mesmo, a tribulação é importante, cara. É o fogo que vai te separar da escória, tá ligado? Pô, a gente já tratou isso com tantas figuras de linguagem diferentes e o cara não entendeu ainda, sabe? O cara que viu a parada não entendeu. Eu fiquei meio incomodado. Eu não sei onde eu vi algo de teologia católica, que quando você sofre aqui nessa terra, é como se fosse, é como se pesasse muito, é como se um tempo aqui, que o tempo aqui fosse muito mais valioso do que um tempo do purgatório, né? Então, assim, você precisa de muito mais tempo no purgatório para se limpar. Agora, o que você Perfeito. sofrer aqui, na vida terrena, vale muito mais do que no purgatório, não é uma coisa assim? Tipo, isso é bem concreto até, né? Você pensa, pô, você você cometeu um pecado e você morreu, você vai ter que pagar por esse pecado. Tipo, você teria sofrido muito menos, tipo, sei lá, fala um pecado aí que dá um tempo, masturbação. Você foi lá, deu aquela masturbada. Aí, tu poderia ter evitado. Tu teria sofrido um pouco com isso. Mas seria um pouquinho. Você não teria pecado, estaria ótimo. Mas aí tu vai pro purgatório e tu fica o quê? Um ano no purgatório por causa daquela masturbada que tu deu. Daquela uminha, tá ligado? Daquela que tu achou que não tinha ninguém vendo, entendeu? Porque não tinha ninguém em casa. Aí, porra, é foda, né? Tipo, realmente, se para pra pensar, não vale a pena, né? Tipo, você tem de aguentar agora, porque depois você não vai E ter de aguentar depois. o purgatório, pelo que eu entendo, pelo pouco que eu entendo dessa parte, é meio que assim, você tá pagando pela alma, né? Eu digo, você tá com a alma ali, certo? Aqui nessa terra você tá com a alma e com o corpo, né? Então, o corpo traz aquele sofrimento terreno. O, o- esse, essa, esse flagelo aí é muito importante, né? Não sei se eu tô equivocado. Você diz, tipo, que aí o sofrimento do purgatório seria muito maior porque é um sofrimento da alma, não do corpo? Seria isso? Também, também. Mas eu digo assim, quando você sofre com a alma e com o corpo aqui nessa terra, além de tudo, você tá. É antes do juízo final, né? Você não tem. Você. Entende? Você já está acreditando na salvação e já está antecipando o sofrimento. É diferente. O purgatório você já não tem mais para onde correr. É só, Sim. entre aspas, só cumprir, porque em tese você tem uma nova chance. Eu acho, não tenho Calma certeza. aí, no purgatório você tem uma nova chance? Porque eu Ah, não, não não, calma tem. aí. Não. Fala. Não, porque pelo que eu já estudei, e eu estudei pouco, pelo que eu já entendi, pode ser que você vá direto para o inferno, pode ser que você tenha uma chance de. E aí você fica no purgatório e depois vem a volta e aí você vai ser julgado. Já Não, com não, não, não. essa. Não? Não. Quem tá no purgatório vai pro céu. Isso é garantido. Tipo, 100%. Mas você tem que pagar Purgatório é uma uma conta antessala do antes. céu. Sim, pois é. Perfeito, é isso Você aí. pode ir ou direto pro inferno, ou direto pro céu, ou passar no purgatório antes de ir pro céu. Que é exatamente pra tu se limpar, né? É isso, é Entendi. o fogo que vai queimar e vai separar as coisas ruins. Por mais que tu tenha confessado, por mais que tu tenha. Por mais que tu tenha confessado, você ainda tem aquela mácula, né? Tipo, você pecou. Isso tá no teu Uhum. histórico, digamos assim. Né? Tá no teu late. Mas isso é Com vida. interessante, né, o purgatório, porque mostra o lado misericordioso. É uma chancinha, né? Sim. E aí por isso que o martírio tem toda essa glória, né? Porque o cara pula o É, purgatório, ele não vai pro purgatório. Tipo, ele já sofreu a morte por causa de Deus e é, pá, ele vai pro último, né? Então, pô, teu purgatório poupado deve ser ótimo, né, cara? Deve ser sim, muito bom. Que é isso que tu sim. falou, né, mano? Aqui a gente comete um pecadinho de um minuto e a gente já paga um ano no purgatório, tá entendendo? Tipo, eu não sei quem aí já teve contato com literatura desse tipo, mas é uma equivalência muito louca mesmo. Tipo, um pecado aqui que a gente, enquanto seres humanos mortais, nem considera grande coisa, assim, né? Tipo,
transei fora do casamento, né? Hoje em dia isso aí é completamente aceitável, mas isso dá uns, eu acho que são 100 anos de purgatório, tá entendendo? Tipo, isso é por vez Caraca. que você faz, provavelmente. Eu sei que é um número muito grande, eu não sei se é exatamente isso que é 100, mas eu lembro de ter algum ato sexual do tipo que é 100, e não é, eu lembro que quando eu vi, eu falei, caraca, quase todo mundo deve ter muito tempo de purgatório, então. Então, tipo, é tempo pra caramba, né, mano? É tempo pra caramba. Vale mais a pena sofrer agora, se abstendo de pecar, né? Ainda que você vá sofrer e, porra. Por isso que nessa terra, ó, ó, mas não só nesse aspecto de se omitir para o pecado, mas também no sentido de sofrer por ele, né? De passar tribulação, de sofrer em nome de Uhum. Cristo, né? Então Sim, sim. pesa muito mais isso nessa terra. Talvez você limpe sua barra antes do purgatório, sofrendo aqui nessa terra. É. Pois é o que a gente tem de buscar fazer. Sim. Que a vida de nenhum Perfeito. santo foi divertida, assim, né? Tipo, foi. Não, Sim. não sofri. Legal. Bacana. Divertido. Pois é. É. Bom, basta ver Inácio de Antioquia, né? Tacaram fogo no homem. Não é legal, né? Pois é, o cara não devia estar muito feliz. E assim, você queima o corpo do cara, né? Não é a alma, só a alma, digamos. O cara sente uma dor ali na espinha dele, né? Não é fácil. Pô, deve ser. Deve ser horrível. É. Oitava? Não era a sétima, é a oitava, é verdade. Aí a oitava, cara, ele vai descrever uma série gigantesca aqui de ramos. Quer que eu leia? Não, calma aí. Deixa eu contextualizar os ramos Tá, primeiro, então. Tipo, o que tá. que é, né, do que ele tá falando. Não, Ele é me óbvio mostrou. que eu farei isso antes, mas manda brasa então. Tá. Não, é porque eu nem marquei essas distinções dos ramos. Confesso que eu passei meio sem saco por essa parte, até porque eu vi que as relações que estavam sendo feitas ali eram parecidas com as das pedras, né? Tipo, o raio que tá meio não sei o que, tá meio, tipo... Eu achei a mesma figura pra... Tipo, uma figura diferente, aliás. Mesma figura. Uma figura diferente pra uma coisa muito, muito parecida, né? Enfim, ele me mostrou um grande salgueiro que cobria planícies e montanhas, e ao abrigo do salgueiro tinham se recolhido todos os que são chamados pelo nome do Senhor. Então, ali embaixo do salgueiro tinha todos aqueles que... Ele vai explicar isso depois, né? Mas deve ser algo como todos que foram batizados, né? Os que têm chance de se salvar. E aí esse salgueiro é enorme e cobre todas as montanhas e cobre todas as planícies e é um negócio enorme. Debaixo do salgueiro, Debaixo do salgueiro estava de pé o anjo glorioso do Senhor com enorme estatura. Ele vai falar que é São Miguel depois, né? Tem um lugar que ele fala aqui que é Miguel. Achei legal ele mencionar o nome. Tinha uma grande foice e cortava ramos do salgueiro e as dava à multidão abrigada debaixo do salgueiro. Os ramos que entregava eram pequenos, com cerca de meio metro. Depois de todos terem recebido seu ramo, o anjo deixou a foice e a árvore estava inteira, da mesma forma como eu a vira. Então, o salgueiro estava dando ali os galhos, os ramos, as varas, só que ele parece que não mudava, né? E ele pergunta, como é que é possível isso? Enfim, isso provavelmente tem algo a ver com a onipotência de Deus ou qualquer coisa do tipo, né? Deus não se esgota, ele dá as coisas boas e Deus continua o mesmo, e etc. Né? Apesar de ele falar aqui que o salgueiro não é exatamente Deus, né? O salgueiro é a força de Deus. Eu vou na ordem, depois eu falo disso. Aí o anjo entregava os ramos à multidão, né? Um ramo por pessoa. Um ramo certinho, entregava, né? um ramo certinho a cada Normal. um. E aí o anjo do Senhor depois os tomava e os examinava, né? Deixava um tempo com eles, depois pegava de novo e examinava. De alguns ele recebia ramos... agora que começa a caracterização, né? Aí fica bem, bem longo. Se você quiser, eu leio. A gente pode ler depois, porque depois ele menciona todos esses de novo com a explicação depois, né? Sim. Aí melhor mencionar só depois, então, porque tipo, é uma Pode ser, página inteira pode ser. falando isso. Né? Eu destaquei a página inteira, fui besta. Pois Aí o anjo do Senhor, aí beleza, separou, obviamente tinha aqueles melhorzinhos, aqueles piorzinhos, e aí o anjo do Senhor ordenou que trouxessem coroas, e foram trazidas coroas que pareciam feitas de palmas. Então coroou os homens que haviam entregue os ramos, que tinham sido brotos e uma espécie de fruto, e enviou-os para a torre. Né? Então pegou aqueles melhores e enviou o pessoal para a torre, né? Fazendo referência à torre, que a gente já estudou aí há dois dias atrás. Eu falo 2 semanas, né? Eu esqueci que a gente está direto. E aí o anjo terminou, né?
Não, aí é interessante, né? Que quando eles eram mandados pra torre, eles estavam vestidos de branco, né? Que é exatamente a cor das pedras que se encaixam na torre. Perfeito. Enfim, aí ao terminar isso, o anjo disse ao pastor: Eu também vou lá. Conduze tu para dentro das muralhas os que são dignos de habitar aí. Então o anjo tinha mais coisa para fazer e falou pro pastor: Pô, orienta isso aqui, pega o ramo, dá pro pessoal e seleciona aí a galera. Aí o anjo saiu e o pastor disse pro Hermas, né? Tomemos os ramos de todos e os plantemos para ver se algum deles, para ver se alguns dentre eles viverão. Caraca, tô trocando tudo hoje. Enfim, aí eles plantaram os raminhos, né? E aí me lembrou aquela passagem lá do Gênesis, não sei se é do Gênesis, deve ser do Gênesis, né? Que tem Moisés, que a gente leu numa outra semana aí, que é aquela coisa das varas, né? E aí cada um plantou um ramozinho, cada tribo de Israel plantou um ramozinho, e aí o Moisés foi lá e falou: ó, essa aqui nasceu, então essa aqui é a digna de ser soberana entre as tribos e tudo mais, né? Então é interessante, né? Eu acho é análogo, exatamente isso, né? Um pedaço da planta, né, da árvore, você coloca ali, vê se cresce, e se crescer, deu bom. Se não cresceu, não deu bom. Aí beleza, deu pra todo mundo, vamos embora, dentro de alguns dias nós voltamos, etc, etc. Aí ele explica, né? Aí o Hermas então pergunta: tá, explica isso aí tudo que aconteceu agora, que eu não tô pede entendendo 1000 nada. explicações. Milhões, Muito chato, milhões. Não, que bom, porque algumas coisas talvez a gente não fosse entender, né? É bom que ele explique. Não, mas é que o Hermas, ele tem esse temperamento chato, assim. Ele parece a irmã do Dexter, né? A Didi. Por quê? Por quê? Eu nem lembrava disso, mas ela eu acho fica que faz perguntando. sentido. Enfim, tá, beleza. O que significa isso aí que aconteceu agora? Essa grande árvore que cobre planícies, montanhas e toda a terra é a lei de Deus dada ao mundo inteiro, né? Então é o reino de Deus que, né, prevalece. E essa lei é o Filho de Deus anunciando até os confins da terra. Os povos que se encontram debaixo da árvore são aqueles que ouviram o anúncio e creram. O anjo grande e glorioso é Miguel, que tem o poder sobre esse povo e o governa. E quem são aqueles que foram coroados e se dirigiram para a torre? Esses coroados são os que lutaram contra o diabo e venceram. Eles sofreram pela lei. Os outros que entregaram seus ramos verdes com brotos novos, mas sem fruto, foram atribulados por causa da lei, sem entretanto serem torturados por ela. Mas não a negaram, não a renegaram. Os que entregaram os ramos verdes como os haviam recebido são justos e santos. E aí sim. E aí, beleza, né? Ele volta, aí ficou bem de explicação, volta no outro dia. E aí ele fala: cada um arranque seu próprio ramo e traga-os a mim. E aí ele começa aquela descrição enorme que você quer ler aí, né? A explicação de cada um dos ramos. Dos tipos de ramos. Da página inteira? 238. Não, eu grifei a 235, mas ele começa a explicar já na 237, se eu não me engano. Porque ele fala assim: olha, todos aqueles que transgrediram a lei, que receberam dele, foram deixados em meu poder. Não, desculpa, realmente 238, né? Acho que no parágrafo 71, talvez. Não, mentira. É o 72. Na metade. Depois de examinar os ramos de todos, o pastor me falou. Eu lhe disse mas isso aí é depois de examinar os ramos. Tipo, 74. Aqueles que devolveram seus ramos, metade não, caralho, verdes... calma aí. Não? Calma aí. Peraí. É porque acho que ele... Calma, porque cara, vamos resumir aqui. A parada aqui? É assim, ó. Vamos dizer... Tem uma classe gigantesca, tem ramo pra cacete. Tem uns que ficam verdes, lindos, tem outros que ficam mais ou menos. Não, aí, engraçado assim, que ele descreve todos os ramos. Então ele fala assim: tem uns que ficaram 2/3 verdes. E aí tem aquele que ficou queimadinho, tem aquele que ficou uma porra. Vamos fazer o seguinte: mesmo raciocínio da pedra. O ramo bonitão é a pessoa que guardou os mandamentos, não sei o que lá. O ramo mais ou menos é aquele que fez muitos negócios, cuidou da vida material e não deixou de acreditar em Deus. E assim vai. É a mesma coisa das pedras, mas com ramos. E aí o cara foi criativo aqui para descrever. Eu nunca vi tanto ramo na minha vida. Acho que nem no Tibia eu vi tanto ramo diferente. Mas é chato demais. Não, 2/3 secos, o resto verde. Não sei o que. Ai. Metade verde, metade seco. Puta, é muito chato, cara. Não, e isso toma o que? Umas 3 páginas, vai 4, 5. Porra, é chato demais. Muita coisa. Eu estou satisfeito.
Quando terminou de explicar acerca de todos os ramos, o pastor me disse: vai e dize a todos que façam penitência e viverão em Deus. Inclusive eu marquei metade dessa fala, não sei porquê. Enfim, o Senhor, porém, é paciente e quer que o chamado feito pelo Filho não seja invalidado. Então, beleza, os que não puderam, os que a princípio não foram, né, que tinham o galho 2/3 seco, né, eles podem 3 fazer páginas penitência. de galho seco, é o que o Arthur falou ali, ó. Pois é, não, pior que é mais, não é, Não, só é galho 3, pra não. cacete, Não é cara. só Eu 3. falei, meu Deus, mas é muito criativo. Tá, E assim, porque não no é um começo criativo uma- legal, tipo Tolkien, que descreve as coisas que você fica encantado, assim, sabe? Não, é chato, é uma coisa meio infantil até, o jeito que o Hermes escreve. 6 páginas e meia. 6 É chato páginas pra e cacete, meia. cara. Foi a pior parte da patrística até hoje, assim. Foi realmente muito chato. Calma. Você tá incentivando a galera a não voltar no próximo. Não, o próximo é mais parábola, Não, gente. o próximo Porra, ainda. Não, mas o próximo são 2 parábolas, tipo, mas uma são delas 30 é maiorzinha. páginas de parábola. De duas Galera, ainda. não assiste não. Não assiste não, Não assiste. Não, Quer então que eu vai, seja mais. dá a sua explicação. Não, basicamente. Não, foi só isso mesmo. Então, essa é a grande lição que o Hermas tem pra ensinar pra gente hoje. Hoje realmente foi mais curto, né? Que horas são? Já deu não tinha 9 muito o horas? que fazer. 56 Pô, minutos. Tá certinho. bom, 1 hora de live. A gente falou 1 hora de galho seco, galho molhado, galho verde, galho amarelo, galho roxo, galho cinza, galho do inverno, Não, galho mas do vamos falar a verão. verdade. Vamos falar a verdade. A gente não tá dizendo aqui, a gente não tá explicando essa parte, porque a gente quer que o pessoal leia o livro e tenha essa experiência maravilhosa. Aliás, A gente não quer hashtag cortar a Paulus experiência do livro. ajuda nós. Com certeza. Aí, na moral. Patrocine o Aristocast. Porque gente, bora, a gente está bora fazendo marcar a pausa vocês aí. ganharem compradores. A Cecília comprou 7 volumes da Patrística. Seus putos. Sim. Tô brincando, seus Você- lindos. Quem seu Maravilhosos. Não marquem a Paulus nesse vídeo, marquem no próximo ou nos Marque no anteriores. próximo. Não, mas no último a Hashtag gente falou Paulus de. ajuda o Aristocast. No último Fica a gente falou aí. de baseado, né? Não sei se é uma boa ideia. Daqui em diante, efeito X-Munk. Paulus, hashtag Paulus patrocina o Aristocast. Pode ser? Vamos na moral, levantar a gente, bandeira. Movimento, postar em nos stories janeiro a aí. gente vai bombar. Sim. Trending Pode postar topic. print dos stories no stories do Instagram, print da live no A stories Paulus do vai Instagram. falar, quem são marcar, esses arroba retardados aí? Paulus. Pois é, Um arroba cabeludo que Paulus, faz filosofia. Tô brincando. Não é verdade, não? Porra, não entendi. Porra. Não, agora eu tô ofendido porque você entendeu isso como sendo algo ofensivo, né, mano? Tipo, é literalmente isso, não tem diferença, né? Ai. Então é isso. Mais alguma coisa aí, Aldrin? Nada. Bom, a oração final, evidentemente. O podcast não é Faltou dedicado a para inicial, homenagem. por sinal. Por isso que você ficou bolado. É que eu tava bolado com o negócio da Argentina. Aliás, foi em protesto contra a Argentina que eu não orei. Deus tá cagando pro teu protesto. Faz mais sentido tu falar com Deus assim, direto pedir, ó. Então Oração. hoje, diferentemente, eu, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém? Já uma oração final, pedindo perdão pela falha inicial, que foi uma falha, foi uma omissão não deliberada, então tá tudo certo. Vamos orar pelas almas inocentes que vão morrer daqui em diante na Argentina. É isso. É isso. E aí você Amém. reza o Pai Nosso de sempre. Pode crer. Na sua versão Pai que é nosso que diferente estás da minha, no né? céu. Porque você fala das dívidas, eu falo perdoai as nossas ofensas. Ah, tá. Versão diferente. Porque é estranho, porque em todos os idiomas traduz como dívida, basicamente. Tipo, é só Ah, no é? português que inventa. Eu não sei por que inventaram ofensa. Eu vi outro dia no Interessante. latim, debitibus, né? Alguma coisa assim. Debitum, né? É algo parecido com isso. Tipo, eu acho muito estranho. Porque a ofensa ela gera uma dívida, né? Só que tem outras coisas que geram dívida. Então você colocar a dívida como ofensa acaba reduzindo o sentido da coisa em parte, né? Ok. Ok. Bom, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pai, do Filho e do Espírito Santo também. Amen.
Se Oremos pela a... Argentina. Aliás, amanhã é a nossa última live do ano. Nem tem como não ser, né? Depois a gente volta. Não, eu não vou fazer essa piada. Até mais. Não, Tchau. Tchau.